Vamos então continuar o nosso estudo do livro O Consolador, que é o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante os estudos com Chico Xavier. Terceira parte: Religião. A religião em face da ciência e da filosofia. Questão 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Resposta: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam da sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Velho Testamento e Revelação. Os temas serão: no princípio era o Verbo, Israel, judaísmo, Santíssima Trindade da teologia católica, absurdo da ideia do nada, os dias da criação, posição do Velho Testamento nos valores educativos. Questão 261. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender essa afirmativa no texto sagrado? Resposta: o apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Resposta: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Israel, meus amigos, não é um povo. Israel é toda a humanidade. Questão 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Resposta: embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoam a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Essa é a grande diferenciação, meus amigos. Só essa. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade de cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sobre a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios, da escravidão e do deserto. Questão 264. Como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? Resposta: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana. Quanto à chamada Santíssima Trindade, devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, ou seja, antes do Evangelho, o brahmanismo guardava a concepção de Deus, dividido em três princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma,
Vishnu e Shiva. Ou seja, meus amigos, a Santíssima Trindade não é uma ideia católica, é uma coisa transcendente. Contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos, de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo. Inumano o evangelho, sob o acervo de convenções religiosas, roubando as revelações primitivas a sua feição de simplicidade e de amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos, assimilando velhas doutrinas como as da Índia lendária e organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que, na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem mais fundamentos divinos na face da terra. Questão 265. Como interpretar a antiga sentença Deus fez o mundo do nada? Resposta. O primeiro instante da matéria está, para os espíritos da minha esfera, tão obscura quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que, sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo, ou seja, Deus, para nós outros, é a luz de toda a eternidade. Questão 266. Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Resposta. Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem aos largos períodos de evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens do planeta. Questão 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro dos valores da educação religiosa do ser humano? Resposta. No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar das suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Meus amigos, os livros sagrados são muito importantes. O lamentável foi a interferência humana neles todos, mutilando, mudando, apagando e incluindo textos que não são da origem sagrada. Por isso, é tão importante a frase que Jesus nos deixou, relembrada do Velho Testamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disse ele ainda, essa é toda a lei. Então, todo e qualquer conteúdo sagrado deve estar nessa frase, se ela puder ser revelada através dessa frase. Porque no dia em que todos nós só fizermos às pessoas aquilo que desejamos nos façam, nós estaremos vivendo no paraíso. Não existirá mais fome, porque nós não queremos fome, então nós não permitimos que ninguém tenha fome. Ninguém matará ninguém, porque nós não queremos ser mortos. Então, esse é o caminho. O mais é letra. Por hoje ficamos por aqui e aguardo vocês na sequência de nosso estudo.